A misteriosa porta do Éden foi encontrada. Esta porta, supostamente guardada por querubins e considerada o limiar entre o paraíso e o mundo terreno, ficou oculta por séculos, desafiando as tentativas de sua localização. Agora, no meio das ruas e estruturas da cidade antiga, um portal arqueológico foi descoberto, podendo ser o acesso perdido à morada original da humanidade. De acordo com a narrativa bíblica, o Jardim do Éden é onde a história dos humanos começou. No entanto, antes da Bíblia, textos literários e histórias orais estavam repletos de mitos de criação que foram transmitidos de geração em geração, especialmente em civilizações mesopotâmicas como os sumérios, babilônios e acádios do terceiro milênio a.C., bem como o povo ugarite e Canaã no segundo milênio a.C. Todos esses mitos transmitidos narram como tudo se originou. Eles também apontam como a luz e a escuridão, o bem e o mal, se mesclam como duas forças opostas para formar a vida. A silhueta do Jardim do Éden aparece como um lugar sagrado ou paraíso terrenal em diferentes formas nessas narrativas pré-bíblicas. Narrativa bíblica: o Jardim do Éden. Um rio sai do Éden para regar o jardim e ali se divide em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Ele circunda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Também há bedélio e ônix. O nome do segundo rio é Guion. Ele circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Ele flui a leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Gênesis capítulo 2, versículos de 10 a 15. O Jardim do Éden refere-se ao paraíso terrestre bíblico, rico em comida, água e beleza. De acordo com a história bíblica, Deus cria primeiro Adão e depois Eva, a partir da costela de Adão, nesse jardim. Acredita-se que o jardim esteja localizado a leste do Éden. No centro do jardim, há a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo que a segunda é proibida para Adão e Eva. No entanto, Satanás, na forma de uma serpente, seduz Eva para que ela prove do fruto da árvore proibida. Vocês certamente não morrerão, disse a serpente à mulher, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Eva não consegue resistir, come o fruto e também o dá a Adão. Após caírem no pecado, Adão e Eva percebem sua nudez e se cobrem com folhas de figueiras. Deus sabe que comeram da árvore do conhecimento e os expulsa do Jardim do Éden. A verdadeira localização do Éden é uma questão que tem muitas teorias sobre se o Éden realmente existe e, se sim, onde poderia estar. É uma pergunta que desafia o tempo e requer uma pesquisa profunda sobre a geografia e a cosmografia do Oriente Antigo. Algumas das teorias disponíveis situam o Jardim do Éden no Irã, Turquia, Mongólia, Jerusalém, América do Sul e até mesmo no condado de Jackson, Missouri. No entanto, há muitas lacunas em todas essas teorias que são difíceis de concretizar. Ainda assim, há muitas referências que poderíamos investigar para formar uma base sólida para propor argumentos. Algumas são linguísticas e outras geográficas, todas elas evidenciadas em trabalhos acadêmicos. A pista principal a seguir são as descrições bíblicas dos 4 rios da Mesopotâmia, o Eufrates, o Tigre, o Pison e o Guion. Os pesquisadores constroem suas teorias em torno destes 4 rios. No entanto, embora os 2 primeiros sejam rios bem conhecidos, está aberto à negociação onde estavam ou estiveram o Pison e o Guion. Uma das associações entre Jerusalém e o Jardim do Éden pertence a Stagger, que argumenta que Ezequiel já identificou o Jardim do Éden com o Jardim de Deus em Jerusalém. Nesse relato mítico, a fonte primordial irriga a terra e produz um rio que rega o jardim e depois se divide nos 4 rios do paraíso, sendo um deles o Guion. Além disso, Stagger destaca a identificação do Jardim do Éden com a casa de Iavé em Jerusalém, para citar o Salmo, capítulo 36, versículos 9 e 10. Eles, o povo, se deleitarão com a rica comida da tua casa, o templo. Tu, Iavé, lhes darás de beber de ribeiros de água,
pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Os segredos do Éden. Esta é uma das muitas representações do Éden com todos os elementos clássicos, mas como esses elementos são refletidos na Bíblia? Querubins. Tradicionalmente, no Ocidente, os querubins foram retratados como bebês ou anjinhos rechonchudos, mas essas são apenas interpretações mais tardias de ideias bíblicas mais antigas. Na antiga tradição do Oriente Próximo, os querubins eram criaturas compostas como esfinges que acompanhavam os deuses, agiam como guardiões dos limites sagrados e frequentemente eram esculpidos em portas e paredes de templos. Os querubins guardavam as portas do Éden, portanto, foram eles que impediram que Adão e Eva voltassem ao paraíso após serem expulsos. O jardim. Os acadêmicos acreditam que o Gênesis foi escrito na segunda metade do primeiro milênio antes de Cristo. Aqueles que o escreveram podem ter se inspirado nos antigos jardins que eram construídos pelos reis para demonstrar seu poder sobre a natureza. O livro de Ezequiel conta a história de um rei que tentou ser como Deus e foi expulso do jardim do Éden. Tu eras o querubim protetor, ungido para essa finalidade. Eu te coloquei no monte sagrado de Deus, ali estiveste, andaste entre as pedras de fogo. Perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti maldade. Por causa da multidão das tuas transgressões, foste cheio de iniquidade e pecaste. Por isso, eu te lancei do monte de Deus e te expulsei entre as pedras de fogo, ó querubim protetor. Ezequiel, capítulo 28, versículos de 14 a 16. Talvez o Éden tenha sido um jardim real criado por um rei para honrar o seu Deus. Montanha Sagrada. Não há menção à montanha sagrada no Gênesis. No entanto, o livro de Ezequiel descreve um rei que caminha por uma montanha sagrada de Deus no Éden. Nessa visão, a descrição do céu compartilha grande parte da linguagem religiosa usada para falar dos templos. Está coberto de joias e cheio de pedras de fogo sobre as quais os reis caminham. Na tradição judaica, a montanha sagrada de Deus está em Jerusalém, é o Monte Sião. Isso pode indicar a verdadeira localização do Éden. Adão. No Gênesis, Adão é descrito como o primeiro homem. No entanto, o livro de Ezequiel fala de um rei que conseguiu acessar o jardim do Éden devido ao seu status. Depois de dizer que era como Deus, foi expulso. Nas civilizações do Oriente Próximo, os jardins sagrados eram construídos e mantidos pelos reis. Não havia distinção entre religião e política. Os reis funcionavam como a ligação entre o humano e o divino. Parece que a história de Gênesis incorporou elementos de tradições religiosas associadas à realeza. Talvez Adão simbolizasse o rei da história. A serpente. Não há menção do diabo na versão de Gênesis. Na história, é uma serpente que sugere a Eva que coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Interpretações posteriores associaram a serpente a Satanás. Na verdade, as serpentes nem sempre foram apresentadas como malignas na antiguidade. Eram consideradas criaturas que desafiavam a morte e guardavam os segredos da vida e da morte. Moisés tinha um cajado que podia se transformar em uma serpente por sua ordem. Deus também instruiu Moisés a criar uma estátua sagrada de uma serpente que tinha o poder de curar as pessoas picadas por serpentes. A maçã. O Gênesis menciona a fruta proibida, mas não diz qual fruta é. Deus disse a Adão que ele poderia comer qualquer coisa do jardim, exceto a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois, Eva é tentada pela serpente e come a fruta e a dá a Adão para comer. A ideia de que a fruta fosse uma maçã talvez venha da Grécia Antiga, onde a palavra maçã também significa seio. As maçãs eram objetos eróticos e símbolos do desejo sexual. Isso relaciona a fruta metaforicamente com a sexualidade de Adão e Eva. Nós temos contado histórias sobre as origens da vida desde sempre. Todas têm o objetivo de dar sentido à nossa existência. A busca e a teorização sobre onde o Éden estava ou está localizado compartilham a mesma paixão. O Jardim do Éden não é apenas o começo da história humana e da queda do homem, é também o lugar onde ocorreu o nascimento do primeiro conhecimento humano e da autoconsciência. Ainda estamos em busca desse conhecimento, procurando onde o Jardim do Éden está. Isso poderia ser uma metáfora
para muitas coisas. O que significa o nome Éden? O nome Éden vem de uma palavra hebraica que significa delícia ou prazer. Alguns estudiosos sugeriram que também poderia estar relacionado com uma palavra acadiana que significa planície ou estepe. Outra possibilidade é que derive de uma palavra suméria que significa fértil ou produtivo. Seja qual for a origem, o nome Éden evoca a ideia de um lugar paradisíaco e abundante. O que aconteceu com a árvore da vida? A árvore da vida era outra árvore especial que estava no jardim do Éden, ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal. De acordo com o Gênesis, a árvore da vida concedia a imortalidade a quem comesse de seus frutos. Após expulsar Adão e Eva do jardim, Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho até a árvore da vida, para que ninguém pudesse acessá-la. Alguns acreditam que a árvore da vida simboliza a relação entre Deus e os seres humanos e que o acesso a ela será restaurado no fim dos tempos. Outros a interpretam como uma metáfora da sabedoria divina ou da lei mosaica. Que tipo de serpente tentou Eva? A serpente que tentou Eva é uma das personagens mais enigmáticas da história do Éden. O Gênesis não especifica que tipo de serpente era, nem se tinha alguma característica especial. Algumas tradições judaicas e cristãs a identificam como Satanás, o inimigo de Deus e príncipe das trevas. Outras a veem como um animal astuto e persuasivo, mas não necessariamente maligno. Algumas representações artísticas dão à serpente traços humanos, como braços, pernas ou rosto. Outras a retratam como uma simples cobra rastejante pelo chão. Qual fruto Adão e Eva comeram? O Gênesis também não revela qual fruto Adão e Eva comeram da árvore proibida, apenas mencionam que era bom para comer e atraente aos olhos. A tradição mais popular o identifica como uma maçã, talvez devido à sua associação com o amor e a sensualidade em outras culturas. No entanto, existem outras possibilidades, como uma romã, uma figueira, um damasco ou até mesmo um cogumelo. O importante não é tanto o tipo de fruto, mas o significado simbólico de seu consumo, a desobediência a Deus e a aquisição do conhecimento moral. Onde está o Jardim do Éden hoje? Essa é talvez a pergunta mais difícil de responder. O Jardim do Éden tem sido procurado por exploradores, aventureiros e crentes ao longo dos séculos, mas ninguém conseguiu encontrá-lo com certeza. Alguns pensam que foi destruído pelo dilúvio universal ou por alguma catástrofe natural. Outros acreditam que ele ainda existe em algum lugar oculto ou inacessível aos humanos. Alguns o situam no Oriente Médio, seguindo as pistas geográficas do livro de Gênesis. Outros o localizam em lugares mais exóticos ou remotos, como África, Ásia ou até América. Alguns o interpretam como um estado espiritual ou uma dimensão celestial, mais do que um local necessariamente físico. E isso é tudo por hoje. Lembre-se de que se você gosta dos nossos vídeos, pode nos apoiar com um like, se inscrevendo em nosso canal e clicando no ícone de notificação para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até breve!